não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Olá, você aí, meu amigo membro da Open News. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pelo vídeo anterior que eu postei, que veio com aquele problema do áudio logo após a fala do vídeo que eu vou mostrar aí a seguir, que o botãozinho aqui de retornar o meu microfone não retornou. Então o resto do vídeo todo ficou mudo. Então eu peço mil desculpas a vocês por esse acontecido, e aproveito também para agradecer a todos vocês, membros aqui da Open News. São vocês que sustentam isso, junto com a colaboração do pessoal do Pix, porque eu não tenho outro trabalho. Então são vocês que sustentam, e eu espero estar sempre fazendo vídeos à altura daquilo que vocês esperam de um canal assim, que se propõe a fazer coisas como eu me proponho, né? Hoje eu vou ter que repetir, né? Eu vi ali que acho que parece 2 pessoas já tinham visto, mas lamento, eu vou ter que repetir. Nós vamos falar hoje sobre a utilização do discurso do adversário, tá? Isso daí é uma coisa muito grave. Vocês devem estar lembrados aí da década de 60, 70, né? Quando começou o uso de gírias e tal. Década de 70, então, né? O uso de gírias e tudo mais. Você dizia que fulano era papo firme, que não sei o que era uma brasa mora, né? Coisas desse gênero. O que isso significava quando você se valia de uma expressão de gíria? Significava que você queria passar uma imagem de que você é jovem, de que você era uma pessoa que compartilhava de pontos de vista subentendidos em toda aquela camada, né? Sexo livre e tudo mais, tudo aquilo que envolvia aquele contexto da época. O simples fato de você dizer papo firme, vamos supor, automaticamente já colocava você como alguém que compartilhava daquelas ideias e opiniões. Isso daí é ponto pacífico. Quando você vai para um debate com alguém e aí, por alguma razão, você começa a usar as expressões idiomáticas que o seu oponente está utilizando, isso daí automaticamente já coloca você numa posição de inferioridade. Você já foi dominado. Você já está se valendo das expressões e figuras de linguagem dele. Você não impôs as suas. Em outras palavras, você está se valendo dos pontos de vista dele. Você não impôs os seus. Traduzindo em miúdos, é isso. Então, o cuidado na utilização de palavras, expressões e tal, deve ser muito grande. E não é à toa que a grande mídia, ela é pródiga em se utilizar de palavras, de expressões, de termos que acabam popularizando entre as pessoas. Isso daí é mais do que uma reação instintiva, você reproduzir uma maneira de falar. É mais do que isso. Senão não haveriam sotaques, não haveriam expressões regionais. Pelo amor de Deus, também não é assim, né? Mas o que eu quero dizer, palavras que a princípio até doem no ouvido da gente, expressões que a princípio a gente não entende, mas que depois a gente acaba utilizando. Isso significa a nossa rendição. A mídia, como eu disse, ela é mestra em fazer isso. E precisamos lembrar que a mídia
24 horas por dia ela mente. Ela tem por dever de ofício mentir, doutrinar, fazer uma verdadeira lavagem cerebral 24 horas por dia em quem a assiste. Existem diferenças, por vezes abissais, entre o que pensam aqueles apresentadores, né, o que eles pensam na realidade e o que eles dizem para você. E uma prova disso é o vídeo que eu vou mostrar aqui agora da jornalista Eliane Cantanhede, da Globo, numa conversa que ela não sabia que estava sendo gravada com alguns entrevistados. Fiquem atentos, e eu prometo que dessa vez eu vou apertar o botãozinho do áudio aqui para voltar o meu microfone novamente. Fiquem atentos aqui a Eliane Cantanhede. Isso, porque o PT, realmente o PT pegou os melhores momentos internacionais, o grande boom das commodities, o Lula com aquela popularidade dele imensa, ele poderia ter feito a reforma da Previdência, a reforma da trabalhista, a reforma tributária, a reforma política, ele não fez nada disso, porque entre as reformas e a popularidade dele, ele optou sempre pela popularidade dele. Outra coisa é que quando, no momento de decidir a guinada da política econômica, o Lula fez uma política econômica tipicamente populista, ou seja, crédito e consumo. Para governante não há nada melhor, porque todo mundo quer crédito e consumo, compra geladeira, viaja para Miami e a popularidade dispara. Então isso é o PT. Aquele primeiro PT do primeiro momento do Palocci, que era o PT com o programa do Fernando Henrique, ele foi um hiato e depois disso nunca mais o PT voltou a ser pragmático e passou a ser sempre populista. O PT é, na alma, populista, ele com Haddad seria ou será populista. Só para concluir, quando eu falo do PT, que a gente sabe que ele é populista, é que não vai ter surpresa. Você lembra do Zé Dirceu? Ele acaba de dizer o quê? Que não, ganhar a eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. E aí você lembra que o PT fez toda a sua história em cima de uma aliança com três pontas. Imprensa, funcionário público exemplar que passava todos os dossiês contra os outros, e o Ministério Público. Aqui, os três, eu falei os três. Ministério Público. Aí, Lula toma posse. Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Primeiro ano, o controle social da mídia. Segundo ano, lei da mordaça contra procuradores. Terceiro ano, uma lei que não vingou, que é punir drasticamente funcionário que vaza a informação para a imprensa. Ou seja, pimenta no olho do outro. Agora sim, alô, agora foi, agora estou com som, não cometi o mesmo erro novamente. Vocês viram aí a Eliane Cantanhede. Quando ela diria o que ela disse na frente das câmeras abertas para todo mundo ver? Nunca. É uma diferença de discurso abissal, enorme. E daí derivam todas essas expressões idiomáticas que por vezes ela própria também pode utilizar. Quando ela redige uma notícia e vem a público dizer, ela se vale dessas expressões. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês agora, para que vocês prestem bastante atenção, né, nesse tipo. Eu peguei apenas algumas, tá? Para o vídeo não ficar enorme. Peguei apenas algumas, vamos conversar aqui rapidamente sobre elas e eu espero que isso mereça a atenção de vocês. E se eu tiver com muita sorte, mereça mais ainda, mereça até um debate aí na casa de vocês sobre isso que eu vou falar agora. Então eu peço um instantinho da atenção de vocês. Olha só, algumas palavrinhas aqui, ó. Vamos começar por aquela palavra mágica, aquela palavra que é um verdadeiro encantamento, que é um verdadeiro anestésico, que é democracia, né? O sujeito chega para você e fala: eu vou arrebentar com a sua vida, eu vou destruir a sua família, eu vou tomar o seu emprego, eu vou te deixar na miséria.
democraticamente. Ah, bom. Então isso é sinal o quê? De que é algo justo, de que é em prol de um bem maior, democraticamente. Aí eu aceito. Tudo hoje em dia é feito de uma maneira democrática, democraticamente. Tudo. E vocês devem estar vendo aí a exaustão, o uso dessa palavra nos jornais. Eu não preciso aqui trazer matérias para vocês verem. Um derivativo disso é aquele outro maldito termo, Estado Democrático de Direito. Pelo amor de Deus, gente. Além de tudo, é uma expressão burra, obtusa. É o Estado de Direito. É aquele Estado de coisas, um Estado de Direito, onde as leis prevalecem, leis justas, por um judiciário justo, né? É um Estado de Direito. Agora, Estado democrático de direito, o que exatamente isso significa? É claro que se você perguntar isso para um esquerdista, ele vai te dar uma explicação. Lógico que vai. Mas você vai ver que a explicação do esquerdista não tem conteúdo, não tem fundo, não tem lastro. É uma explicação baseada em narrativas. Não tem contexto. É o bendito, maldito Estado Democrático de Direito, que já vem de priscas eras aí, desde a época de Leonel Brizola, esse povo aí todo, né? Uma outra, discurso de ódio. Quando o sujeito fala discurso de ódio, a impressão que eu tenho é que o áudio, igual o meu aqui, falhou no meio. Discurso de ódio contra quem? Contra o quê? Ele não diz. É discurso de ódio, é uma coisa genérica. Adolf Hitler, na Alemanha, fazia discursos de ódio contra judeus. Ou seja, aí a frase faz sentido. Agora, quando você utiliza simplesmente a expressão discurso de ódio, você já criou um contexto. A expressão já não tem mais o significado de algo que você fez. Ela tem o significado de um contexto no qual o qual você está promovendo. Sabe, você pode dizer, eu odeio cachorros. Então você poderia estar fazendo um discurso de ódio contra os cachorros. Agora, aí existe uma coisa objetiva. Agora, se você chega e acusa alguém, está fazendo um discurso de ódio, contra o quê? Contra quem? Como? Não, é um contexto. Olha que pessoa repugnante ele é. Ele odeia tudo, odeia o mundo, odeia a água, odeia o céu, odeia a lua, odeia o sol. E assim torna você uma pessoa repugnante socialmente. E é por isso que ela é utilizada. Uma expressão importada, fake news. Pelo amor de Deus, surgiu até com Donald Trump, né, lá nos Estados Unidos. Mas vem cá. Não se usa mais a palavra mentira? Essa notícia é falsa. Essa notícia é mentira. Essa notícia é calúnia, injúria, difamação. Não se usa mais? Acabou? Por que fake news? Porque todo um contexto odioso envolvendo a pessoa de Donald Trump foi plantada pela grande mídia. Então, quando dizem que nós, conservadores, fazemos algo, praticamos uma fake news, isso automaticamente nos liga a toda aquela odiosidade que implantaram na figura de Donald Trump. Isso é automático, isso é um reflexo psicológico. Essa aqui é boa. Essa, empoderamento. Que maravilha. O empoderamento das mulheres, feminista adora dizer isso, né? Empoderamento. Eu queria saber o seguinte, o poder hoje é vendido em frasquinhos que você espeta uma seringa ali, puxa e injeta numa mulher e assim você empodera ela? É assim que se empodera uma mulher via intramuscular? É assim? Como empoderar? Que palhaçada é essa de empoderar?
Pelo amor de Deus. E isso já significa, implicitamente, que antes dessa mulher ser empoderada, ela era o cocô do cavalo do bandido. O marido mandava, porque o marido não vai varrer a casa, o marido é machista. Então o marido mandava a doméstica varrer a casa junto com a mulher dele. Ela não existia, ela era um lixo. Mas aí ela se empoderou na farmácia e passou a ocupar o lugar de fala, que é uma expressão miserável e também adotada pelas feministas. Lugar de fala. A feminista está lá, ouvindo alguém falar alguma coisa, ela fala: não, eu tenho lugar de fala sobre este assunto. O que ela quer dizer com isso? A minha opinião é mais importante que a sua. É automático. Você não percebe, mas você já empresta esse sentido para essa feminista. Está entendendo como é que as coisas funcionam? Uma outra expressão aqui, já que a gente está falando de feministas: interrupção da gravidez. Isso os noticiários adoram, né? Porque o Cachaça Nove Dedos, ele discutiu, ele falou que a interrupção da gravidez é uma questão de saúde pública. Interrupção da gravidez, quer dizer, gravidez agora, você tá lá, você, mulher, tá grávida, né? Aí você vai lá, aperta o botão pause, interrompe a gravidez, vai, resolve tuas coisas, luta boxe, faz o que você resolve tuas coisas, volta, aí aperta o play de novo e volta a gravidez. Porque para mim interrupção é isso. Como assim interromper? É aborto, minha filha. É assassinato de bebê. Mas quando que vão deixar associar o assassinato à figura do Nove Dedos, ou a de qualquer outro esquerdista, ou a de qualquer pessoa que favoreça a pauta pregada pela TV? Nunca. Por isso, a interrupção da gravidez, né? Vamos aqui uma outra. Você tem um cachorro? Você tem um gato? Você tem um hamster? Ou como eu aqui em casa, tem gato, tem os gambás aqui do condomínio, né? Tem um monte de gambá aqui. Você tem um bichinho em casa? Então você é tutor. Olha que coisa idiota. Você tutor de um bicho? Quer dizer, você compra um cachorro e é tutor dele. Eu fico imaginando se ainda existisse a escravidão no Brasil. Você comprou um escravo e é tutor dele? Como assim? Você é dono do animalzinho ali, do cachorro. Ele é um bicho inteligente, ele é um bicho bacana, ele é um bicho que interage com você, mas você é dono dele. Ele é um bicho. O tanto de repulsa que nós sentimos pelo fato de uma pessoa ser dona da outra, no caso alguém dono de um escravo, o tanto que isso nos traz de repugnância, deveria nos trazer o fato de alguém dizer que você é tutor de um animal. Você tem a guarda legal dele? Conseguiu em juízo? Que palhaçada é essa? Não, você está humanizando um bicho ao mesmo tempo que todo o discurso da grande mídia desumaniza os adversários. É mais importante o cachorro do que o Bolsonaro. O cachorro é mais humano do que o Bolsonaro. É o contexto da coisa. Vamos aqui para um outro aqui, ó. Esse aqui também é bacana e também é até muito empregado por feministas também. Desconstruir. Legal, né? Desconstruir. Precisamos desconstruir esse discurso conservador. Olha só, duas numa tacada só. Desconstruir e discurso. O que eles querem dizer, na verdade, é o seguinte: nós precisamos esculhambar, caluniar com os argumentos dos conservadores. O discurso, quando o cara fala o discurso conservador, o discurso de não sei o quê, isso daí é um cacoete próprio da esquerda. Porque a esquerda não tem argumentos. Argumentos são baseados em fatos, em verdades, ou impressões suas, né? Agora,
o discurso ele é baseado em narrativas. E narrativas são sempre mentiras. Por isso que a esquerda usa tanto discurso. É um cacuete, é um ato falho da esquerda. E a desconstrução é uma maneira, assim, tentando jogar para um lado acadêmico, uma coisa muito culta, né? É um troço muito sofisticado, você esculhambar, caluniar, depredar a reputação de algo ou alguém. Entenderam como é que funciona a coisa, né? Mesma coisa quando você usa a palavra ataque no sentido da crítica. Por exemplo, se o 9 Dedos chega e fala mal do Bolsonaro, o 9 Dedos criticou o Bolsonaro. Se Bolsonaro fala mal do 9 Dedos, vai sair na mídia. Bolsonaro ataca o Cachaça. A palavra ataque tem no nosso íntimo uma conotação muito mais agressiva, muito mais dolorida, muito mais de guerra, sangue. O ataque de Pearl Harbor. E é disso que eles se valem. A esquerda vive, como eu disse na live com o Serrão, da Jovem Pan, a esquerda vive das emoções, ela não vive da lógica. Sociedade civil. Aí chega um político para você e um determinado ponto lá ele fala: nós precisamos trazer a sociedade civil para esse debate. Vigarista. Ou então ele é um ignorante. Já aderiu ao discurso e nem sabe. Quando a esquerda fala em sociedade civil, leia-se ONGs. Você pode ver todas as coisas. Governo Lula, chamamos a sociedade civil para discutir esse problema. Só tinha ONG lá dentro. E você olhava as caras, eram sempre os mesmos. O clubinho dos muito bem pagos, que hoje estão morrendo à míngua aí, por isso que fazem protesto. Tem esse significado também. Isso sai muito na imprensa. Precisamos de um debate com a sociedade civil. Quem? Sociedade civil quem? Eu fui chamado? Você foi chamada? Não. Os mesmos, das ONGs. Né? Os excluídos, os despossuídos. Hoje em dia não existe mais pobre, não? Tem mais pobre no mundo, não? Agora é tudo excluído. Os excluídos e os despossuídos emprestam uma conotação de classe para a coisa. A classe dos excluídos, a classe dos despossuídos. E a esquerda adora uma classe. Porque quando você confina o ser humano numa classe, você forma grupos. E grupos podem ser manipulados. Ou um ajudando o outro, ou um contra o outro. Às vezes é muito interessante isso. Né? E por falar em classe, né? É bom também lembrar que a esquerda divide todo mundo em classe. Você, mulher, você é da classe das mulheres. Né? Você, meu amigo, você trabalha com marcenaria, você é da classe dos marceneiros. Eu uso a mão direita aqui para escrever, eu sou da classe dos destros. Você usa a mão esquerda, você é da classe dos canhotos. Você já está automaticamente confinado dentro de um grupo e disponível para ser manipulado e utilizado, né? Sem contar que isso empresta-se um sentido nobre. Estamos defendendo a classe. Vão para o inferno, né? Aí também existe aquela coisa, vamos lembrar aqui, né? Você vê, eu gostava muito das músicas do Lulu Santos, mas algo deu errado. Toda forma de amor vale a pena. Né? Toda forma de amor. O que na época eu nem me atinei. Toda forma de amor eu achava que era amar pai e mãe, amar os irmãos, amar a namorada, amar os avós. Eu achava isso. Eu era inocente, eu era idiota. Toda forma de amor da esquerda significa incesto, significa gostar de criancinhas, significa zoofilia, que eles querem jogar tudo isso como doenças, descriminalizar tudo isso, jogar como doenças, porque a partir do momento que isso se torna uma doença, o destino é o mesmo
que os homossexuais tiveram no passado, onde o homossexualismo era considerado uma doença. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, tá? Era considerado uma doença e depois deixou de ser doença. Existem países até hoje em dia que o homossexualismo é considerado crime. Ainda não foi elevado à categoria de doença e jamais será deixado de ser considerado doença, né? Então, quando eles falam toda forma de amor, é isso. É uma pregação subrepetícia, né? Inclusive, quando eles evitam o uso da palavra pai, mãe, né? Nos colégios hoje em dia, pelo que me consta, não tem mais dia dos pais, dia das mães, né? Deve ser o quê? Dia dos tutores? Compraram as criancinhas também? Sei lá. Não sei mais. E aí tem também até, para a gente já encerrar para isso aqui, né, porque o vídeo já está longo, tem também até os atos, né? Tipo, vamos fazer um abraço simbólico na Lagoa Rodrigo de Freitas para protestar contra a sua poluição. Abraço simbólico. Que romântico, que bonito. Aí vai alguém lá, solta uma pomba branca, né, aí ao som da música Imagine, de John Lennon. Tudo isso daí obedece um contexto, gente. E o contexto é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Eu mostrei para vocês aí no início o vídeo onde expõe claramente que a grande mídia é uma máquina de doutrinar, onde expõe as mentiras através da Eliane Cantanhede. Eu expus aqui para vocês a minha interpretação dessas expressões poucas aí que eu peguei mais populares, e eu espero que eu tenha o privilégio de você aí na família de vocês discutirem isso, debaterem isso, e que se policiem no uso dessa das expressões, desse tipo de expressões, de palavras, de falas, porque isso pode a gente não vigiar as expressões que a gente usa, isso pode emprestar para nós, sem sequer que a gente se dê conta, uma imagem que não condiz à nossa realidade. É tipo aquela coisa do livro que eu estou escrevendo, que eu nunca consigo acabar. Por que eu penso como um esquerdista se eu sou de direita? A base do meu livro é essa. Por isso. Por uma máquina de doutrinar que nos emprenhou desde a infância mais tenra, ao ponto de nos impor, a princípio, gírias, que eram engraçadas, que eram muito legais, e depois, agora, palavras com um significado, com uma conotação de todo um espectro político. Agora, a coisa é muito mais perigosa do que você simplesmente usar uma gíria. Agora a coisa tem um significado de quase que, né, vamos exagerar aqui um pouquinho, a linguagem dos iniciados. Mas eu não duvido nada que chegue lá. Então eu agradeço muito a vocês, peço novamente perdão pela minha falha do primeiro vídeo, e eu espero poder merecer a honra do conteúdo desse vídeo aqui ser objeto de debate na casa de vocês. Vocês com certeza vão lembrar de mais outras palavras, mais outras expressões, de fatos que vivenciaram, que presenciaram. Com certeza isso daí pode dar muito assunto. Eu espero merecer essa honra. E eu quero também agradecer aqui a todos que são membros desse canal, porque é graças a isso aí que eu vivo, a vocês serem membros, ao Pix aqui, que vocês sempre contribuem, ao Valeu Demais, que fica aqui embaixo também, que vocês sempre contribuem. É graças a isso que eu vivo, porque ninguém dá emprego para um jornalista conservador. Eu não sei, eu não tenho gabarito para chegar a uma Jovem Pan e trabalhar junto com um Serrão, né? Mas quem dera eu tivesse. Enfim, acho que lá talvez seja o único lugar que um jornalista conservador pode encontrar um abrigo nos dias de hoje. Tirando o Jovem Pan, o resto já era. Então eu quero agradecer muito a vocês
por toda essa atenção. Eu espero que vocês tenham um excelente domingo e que fiquem com Deus. E no domingo que vem a gente está de volta. Um abraço.